Os rios da Amazônia, além de belos e encantadores, são os meios de transporte preferenciais da população ribeirinha. E mesmo as pessoas que moram em centros urbanos preferem este tipo de locomoção. É grande o movimento de passageiros que chegam e saem dos nossos portos a cada dia. Mas é preciso que haja muito cuidado e atenção para que as viagens não terminem de forma trágica. 29 de fevereiro de 2020. O navio Ana Caroline III naufraga no Rio Jari, numa viagem que partiu do porto de Santana, no Amapá, com destino ao município de Santarém, no Pará. Mais uma tragédia que poderia ter sido evitada se observados os procedimentos de segurança. Entre várias irregularidades, havia carga acima da capacidade do navio, corrosão da embarcação, falta de autorização para operar na rota e abastecimento clandestino de óleo. Todos esses fatores de negligência levaram muitas vidas preciosas para o fundo do rio. No naufrágio do Ana Caroline III, houve 42 mortos, 2 desaparecidos e 51 sobreviventes, apesar de todo o esforço da equipe de resgate. Assim que eles foram acionados, eles deslocaram para o local, foi mobilizada uma aeronave, tudinho, GTA, para levar o mais rápido possível. E depois foi tendo apoio de balsa, foram deslocando toda uma estrutura para o local para dar esse suporte no resgate às vítimas. As primeiras guarnições que foram atuar, eles encontraram aquele cenário, né, de desastre total. Várias balsas no local, a população ajudando, fazendo o resgate de alguns corpos que começaram a boiar ali próximo. Então, nesses primeiros dias foi exatamente esse momento assim, muito triste, de muito desespero de todos que estavam ali. Os corpos que saíram, conseguiram sair, foram logo resgatados. E a partir daí, teve que ser empenhado de fato o mergulho. A estratégia que está sendo desenvolvida para atender as famílias que perderam seus entes é o envio, a estada de assistências sociais e psicológicas lá nesse atendimento. A estratégia de busca aos corpos da Amazônia ela está sendo feita com os mergulhadores do Amazonas, do Pará e do Amapá. Esses mergulhadores eles se revezam no local da ocorrência, que utilizam uma embarcação que vão para o ponto. Através das estratégias deles com equipamento de mergulho independente, eles realizam a busca vasculhando a embarcação em busca dos corpos. Uma vez encontrado, esse corpo vem para a superfície e existem já as equipes de superfície para pegar e resgatar esse corpo para uma balsa, o qual lá nessa balsa é preparado para ser enviado para Gurupá. E Gurupá, através de uma funerária que a prefeitura de Gurupá alocou, ele prepara o corpo de uma forma que é possível embarcar nas aeronaves da Marinha que segue aqui para Macapá. E aqui em Macapá, através da Polícia Técnica e Científica, faz as devidas identificações e entrega para os familiares. Os municípios que estão envolvidos e que estão atendendo, principalmente os familiares que ali se encontram e aguardam o resgate dos corpos dos seus entes de família. A gente tem ali os municípios de Vitória do Jari, Almeri e Gurupá. Então nós estamos se empenhando ao máximo para resolver esse problema da busca dos corpos que ainda encontram-se presos na embarcação, de uma rapidez que corresponda a esse sofrimento das famílias. Se as normas de segurança fossem seguidas por todas as companhias que operam na Amazônia, o cenário seria este, de paz e tranquilidade. Mas nem todas têm o compromisso e a responsabilidade necessários. A gente sempre viajava em grupo. Então saiu a oportunidade de aniversário de uma amiga nossa, que a gente sempre andava junto, e a turma toda em Macapá já estava se ajeitando também para ir para o navio. Ele saiu numa sexta-feira, o navio, uma sexta-feira à tarde. Era só um final de semana. Todo mundo muito feliz, muito alegre, porque ia com a sua família. Dá para notar que o navio estava carregado muito, tanto é que no convés embaixo estava lotado, super lotado. E a gente lá, olhando o movimento e colocando material, indo material para dentro do navio. No último minuto, o navio ainda buzinou, que já ia sair, o pessoal estava colocando ferro, a ferragem. Grande quantidade de sacas de cimento, fardos e fardos de açúcar, milho, carro,
moto, geladeira, fogão, e fora que ainda tinha dentro do porão do navio. A gente comentou, esse navio está muito carregado e esse pessoal ainda está colocando carga dentro. Muita gente, muita rede juntas, muito unidas ali. Para mim, estava sendo uma viagem muito difícil. A quentura, era o barulho. Um navio meio velho, né? Um navio assim, sem muita manutenção. Né? Alguns pontos ali, enferrujado ali. Eu não vou dizer que eu estava 100% segura, porque eu não estava me sentindo segura, não. Tava horrível a viagem. Só que eu não imaginava que ia piorar. Aí começou a viagem, aí o navio parou, que veio a Marinha do Brasil fazer a fiscalização dela. 2 entraram no navio e 2 ficaram do lado de fora. 2 minutos, saíram. Aí a pergunta vem, o que foi que eles fizeram? Eles foram fazer alguma vistoria? Tão rápido assim, menos de 2 minutos? Ele entrar e sair? A gente percebeu que depois chegou uma rabetinha com um motor-bomba, que era para secar o porão, que já estava cheio d'água, a gente não sabia. Depois o barco seguiu viagem. O acondicionamento das pessoas ali era tanta gente que o espaço era muito pequeno. Ficava agoniado, não tinha como dormir. Nesse momento, nessa minha ficada lá na frente lá, eu sentia que o navio fazia disso assim. Naquele cochilo me espantei com os gritos. Mexi com meu esposo, foi que ele me puxou da rede. Foi que eu corri, puxei o colete e dei pra ela. Eu digo, segura e não solta. Eu fiquei com os 2 coletes aqui, abraçada. Foi quando eu ouvi aquelas pisadas fortes no convés correndo. Aí eu pulei da rede. Eu olhei pro lado, tinha uma luz assim, na janela. E essa luz foi se afastando. Aí quando foi se afastando, eu só vi um barulho, sim, um barulho forte. Que eu vi o navio foi tombando. E parou o motor e ele foi a pique. Aí nessa hora o navio tombou. No que ele tomba, eu fico submersa e comecei a tatear para me emergir com os 2 coletes seguros aqui. E eu não sei nadar. Só que eu pensei assim, Deus, me guie, me sustente. Porque ele ia com muita carga empilhada. Quando o navio tombou, essa carga virou e levou o navio com mais rapidez para o fundo. Gritos e eu segurando no ferro junto com ela, com a minha esposa. E a janela aqui, o acrílico não aguentou a pressão da água e estourou. E nessa estourada a água veio. E foi aí que foi a pico só de uma vez. Nesse momento, apagou tudo. Escuridão total. E na hora que eu saí do navio, não se enxergava nada, só era grito. E eu ficava assim com o pescoço, né, segurando o colete. Quando eu senti que o navio estava afundando e a água começou a subir no meu corpo, quando chegou em determinado ponto, eu só passei para o lado de fora. Comecei a nadar sem rumo, só para sair de perto do navio. Eu estava sem colete, sem nada. As ondas, elas cobriam e jogavam para o fundo. A gente mergulhava, quando colocava a cara fora, as ondas cobriam de novo e jogavam para o fundo. Nessa hora, a balsa veio, né? Fui em direção dela. Foi que aí eu cheguei com ela. Aí foi no momento que eu peguei e segurei nos pneus que ficam do lado das embarcação ali. Aí a pessoa do barco que me puxou para cima. Foi que ele veio também para perto de mim, meu esposo, né? Ficou segurando em outro pneu. Aí eu fiquei lá seguro ainda, aí eu travei. Não saía de lá de jeito nenhum. Foi aí que eu fui ver a noção que o mesmo barco que tirou a gente da água foi o mesmo barco que estava do lado do navio nesse momento, antes de ir a pico. O barco estava cheio de óleo diesel. Foi aí que a minha ficha caiu, aí que eu fui ter noção do que tinha acontecido. Depois já de muito sacrifício, meu marido tá perdendo as forças já. Foi que conseguiram puxar ele. Chegou desfalecido no barco já, praticamente sem força. Deus me deu forças para me emergir naquele momento, sair de dentro do navio, para não afundar junto com ele. Eu vi o navio, então o que o navio fez? Ele virou de lado, afundou, aquele excesso de carga saiu e ele buiou de novo só com a proa. E eu nadei em direção ao casco do navio. Tentei subir, mas estava muito liso. Aí eu larguei de novo o casco do navio e fui em direção ao barquinho, que ia abastecer o navio, nem chegou a começar a abastecer. O barco que está salvando a gente pensou por um momento que ele fosse se partir ao meio porque estava a maresia muito forte. Na hora que ele se afastou, aí o navio afundou totalmente. Aí a gente foi ver a dimensão, no escuro, a dimensão das coisas que estavam acontecendo. E eu vi o vestido estampado na água, eu digo, ali tem uma pessoa. Aí eu pulei na água, eu puxei essa senhora, tava viva aí, mas aí ela não resistiu.
Comecei a nadar já ali com as últimas forças. E eu vou dizer assim que na minha última braçada, eu segurei o pneu. E eu não tive mais força para levantar o segundo braço. Eu subi no barco, não tinha mais nada. Não tinha quem salvar mais. Pessoas ali que não sabiam nadar, né? Um desespero ali. Do grupo que a gente era, no grupo de 19 pessoas, sobraram 5. Eu perdi a minha irmã, meu irmão, as 2 filhinhas dele e minha cunhada. 5 pessoas. Na época eu era perito criminal do Núcleo Santana, né? A qual pertence à delegacia que iniciou a investigação. A gente soube do fato em fevereiro de 2020, através da imprensa. Fomos acionados também para montar um grupo, para chegar até o local, para pegar as primeiras imagens, para tentar verificar qual foi a causa daquele acidente, né? Esse agora foi diferente, porque o diretor simplesmente ligou pra gente e disse, olha, te apresenta lá no hangar do governo, que vai sair uma aeronave tal hora e que tu vai lá pro local do acidente da Ana Carolina. Então a gente saiu para fazer uma perícia genérica, geral. Pegamos um helicóptero da Marinha, nós fomos até a cidade de Gurupá. E lá estava o GTA nosso, o helicóptero estava aguardando a gente para a gente fazer o sobrevoo. Ficava fazendo esse transbordo, a gente fica contornando as ilhas. Na área, bati meia dúzia de fotografias. Utilizamos a nossa máquina fotográfica, utilizamos trenas, GPS, fizemos voo de drone para a gente pegar uma visão geral do local, né? Foi muito positivo da equipe da época. Teve que fazer um processo de licitatório de urgência para contratar a empresa para tentar resgatar o Ana Carolina e os corpos que estavam dentro. Isso leva tempo, não é em 24 horas que se faz isso. Então, e nesse período, a gente já estava indo lá dando início aos exames periciais. Mas o pior, assim, que a gente presenciou foi o depois de vítimas fatais, que foi muito maior do que o declarado. Muita passagem é vendida na hora. Passagens sem registro, na hora. Aí eu calculo que tinha mais de 130. Pessoas que morreram que não foram registradas. Ninguém ali estava preparado. O primeiro corpo que eu peguei foi da minha sobrinha. Do jeito como a Juliana, ela morreu, além do afogamento, ela morreu amassada por materiais que estavam no convés. Muita gente morreu na rede, não teve como sair. A Alexandra, eu acho que ela só se deu conta quando realmente o navio virou e a água entrou. Mas eu entendi que eu tinha perdido ela ali, naquela hora. Ela não sabia nadar. Então, se ela estava na cozinha, a água entrou pela janela e empurrou ela para dentro. Eu ali entendi que eu tinha perdido ela. O comandante da balsa, ele ficou totalmente transtornado de ver tanta gente morta na balsa. O ribeirinho lá, ele pegou um tambor da balsa, pegou a corda, mergulhou e colocou o tambor lá para dizer onde era que estava o navio. Então ali a gente ficava naquela expectativa, olhando ali naquele tambor. De vez em quando boiava um corpo. E já corria lá numa embarcação pequena, trazia com luva, tudo, e colocava na balsa. E dali começou a busca. Começou a chegar os ribeirinhos. Chegaram as voadeiras, as expressos, as rabetas. Começaram ali rodar e começaram a achar já pessoas boiando. A prefeitura de Macapá mandou um barco que a gente tinha um celular via satélite, de lá a gente se comunicava. Então aqui em Macapá já sabiam 7 da manhã do acidente. Foi chegou o GTA com alguns militares, aí o bombeiro daqui chegaram para lá, chegou o militar do Jari, que é aquelas comunidades próximas ali, Porto de Mós, Almerim, Breves, todos, veio uma gama de pessoas para ajudar no suporte mais rápido. De todas as ocorrências que eu já tinha atendido até aquela época, a gente pensava que era uma coisa assim mais simples. A gente não sabia o que nos esperávamos lá. A gente passou por um treinamento que é justamente visando esse tipo de missão. A gente espera que isso não aconteça porque a gente sabe que são vidas perdidas, famílias que vão entrar em sofrimento. Quando nós chegamos, já tinha emergido o primeiro corpo, então já foi aquele primeiro impacto. Falaram que tinha lá embaixo bastante pessoas presas. Lá nós deparamos com o local, estava saindo bastante gordura, que nós não saberíamos se era de combustível ou até de pessoas que já estavam em decomposição. Tinha bastante rabeta ali à espera de notícias e até mesmo achar o ente querido de alguma forma. Tínhamos um problema sério em decorrência de maré alta, muita correnteza, e maré baixa, de novo, muita correnteza. Então não tinha como descer ali a qualquer momento. Estava dando 16 metros de profundidade, né? E de maré baixa dava 11 metros, para que a gente pudéssemos ir com segurança sempre, nos tornar mais um preso lá dentro do navio. Então nós descemos, você mergulhou 1,5 metros, você não enxerga mais nada, é uma escuridão imensa. Somente com a mão saber onde é que você está localizado é um mergulho bem difícil. Compartimento por compartimento,
O nosso trabalho era esse, colocar os corpos para cima e uma outra equipe que ia levar lá para o IML, que era numa cidade bem próxima, que era Gurupá. Nesse primeiro dia que nós chegamos, nós conseguimos resgatar 29 corpos. Até então a gente não sabia como estava a embarcação que tinha sido naufragada, se ela estava aparecendo ou não. Fomos verificar de que forma a gente ia iniciar a perícia, a gente não estava visualizando. E era um cenário de rio aberto, tem algumas ilhas lá, é uma área que tem muito vento também. Por ser Amazônia, né, tem muita chuva, então é uma região de difícil navegabilidade. Assim. Voltamos para cá para Macapá, quando foi na outra vez. Já nós fomos do helicóptero da Marinha, rendeu o pessoal do bombeiro, rendeu o pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, deixar um pessoal novo, trazer o pessoal que estava lá há mais de 10 dias, 15 dias, fazendo o resgate. O bombeiro foi acionado, conseguiu verificar alguns sobreviventes, mas também alguns corpos também inicialmente, né? A gente fez uma reunião para verificar as informações que cada um tinha, compartilhamos essas informações também e assim já conseguimos iniciar a perícia, conseguimos verificar possíveis testemunhas que estavam ainda lá no local, né? Para a gente poder fazer as entrevistas, os moradores ribeirinhos, de compartilhamento de informações entre as forças de segurança pública, para no final a gente obter um resultado, um laudo que possa expressar realmente o que aconteceu ali. O pessoal ribeirinho lá foram essencial para ajudar. Saiu a primeira balsa que deu apoio pra gente e entrou uma outra balsa. Nessa outra balsa, começaram a se colocar os corpos um do lado do outro, assim, aberto, como se fossem pessoas deitadas. A Prefeitura de Almerim mandou uma balsa UBS pra gente. O mau cheiro das pessoas que já estavam em decomposição, ele era intenso em todo o local. Eles estavam presos no alçapão do navio, que era a parte onde tinha o ar-condicionado da embarcação. Era lá que estava a maioria dos corpos. A gente acredita que as pessoas ficaram perdidas e não sabiam onde é que era a saída exata. Chegou a corveta da Marinha. Quando veio lá, vieram alguns marinheiros. E a gente questionou essa situação, porque eles não tinham feito uma devida fiscalização na embarcação. Ela ficou 1 quilômetro com a corveta dela, olhando de longe. Porque podia estar todo mundo errado, mas quem dava o aval seria a Marinha do Brasil. Constataram que o navio estava irregular para aquela rota. Visualmente, eles viram que estava superlotado. 2 agentes dentro do navio e 2 agentes do lado de fora. Então, constataram documentação, mas mesmo assim eles deixaram o navio partir. Então, toda essa gama de erros que teve aí, eu me pergunto, a Marinha não chegou a ver, não foi fiscalizar essa situação? Então o navio ele poderia levar até 100 toneladas. O navio estava com 175 toneladas. Já é um erro total. Se tem tudo isso de tonelada, não era nem para ele levar passageiro. Então foi o bombeiro. Veio do Pará, veio de Manaus, ia até o navio. Eles mergulhavam meia hora por dia. Parece que o negócio andou mais um pouquinho. 11 metros. A gente se sente numa situação assim, um pouco delicada de nós sermos a última esperança das pessoas reencontrarem o seu ente querido. Cada mergulho que dava era uma esperança de alguém reencontrar o seu ente querido que estava ali embaixo. E às vezes a gente fazia mergulho e não achava ninguém. Todos que atuaram naquele naufrágio de voltaram mais humano, com a sensação de fazer sempre o seu melhor, independentemente de qualquer situação. Se eu não me engano, começou a ter informação pelas redes sociais de que tinha ocorrido esse naufrágio. A gente não sabia muito bem onde é que era, a gente recorreu à Capitania dos Portos e eles informaram pra gente, por meio de um release, que realmente o naufrágio tinha acontecido. A gente levou 7 dias, na verdade, para poder chegar até o local do naufrágio. Quando eu estive lá, né, eu percebi que o naufrágio tinha sido no próprio Rio Amazonas. Ele estava mais no centro do rio, naufragado, e aqui do lado estavam os barcos de socorro, prestando auxílio lá para o pessoal que estava na balsa, para poderem fazer mergulho. E eu via o pessoal dos bombeiros também muito empenhado. Percebia eles assim, fazendo o que estava ao alcance deles, realmente, como a gente diz, se virando, né? A gente percebia assim, um clima de muita tensão, essa certa indignação dos parentes que perderam vítimas lá. Foi quando conseguiram abrir as janelas e mais corpos começaram a boiar com mais frequência. E sempre colocados um ao lado do outro na balsa. Mas aquela cena de você ver o navio olhar aquelas pessoas enfileiradas ali, lado a lado. Eu vi meus amigos buiando. A Marcione, que me salvou, eu vi quando ela buiou, de colete. Eu vi as filhas dela sendo resgatadas, mortas já 4, 5 dias depois. Quando foi sábado de manhã, o corpo da minha esposa buiou.
Na hora que o navio foi feita a reflutuação, vem também mau cheiro, vem tudo que possa acometer nos corpos, né? Conseguimos varrer toda a região e a gente tem que estar centrado na prova, olhando aquilo ali como evidência, né? Para poder a gente buscar a verdadeira causa daquele incidente ou acidente, para poder dar o respaldo legal para a justiça, né? Depois que o bombeiro tira o corpo da embarcação, fazem uma primeira embalamento do corpo e mandam para Gurupá. Lá em Gurupá, uma funerária ou duas funerárias embalavam o corpo para colocarem nas aeronaves para poder vir para cá, para a Politec, para fazer o reconhecimento. A polícia científica busca verificar a causa daquele acidente, pegar todas as informações pertinentes ao local, materializar isso num laudo que possa ser usado pela Justiça, pela Polícia Civil, pela Justiça Federal, né? E que possa explicar de que forma aconteceu aquele acidente, como se deu, verificar se as vítimas morreram realmente do naufrágio, identificar, né, para poder entregar para os familiares. Nós usamos aqui tanto a identificação papiloscópica, identificação odontológica, identificação através de DNA. Após a partida da Gurupá, foi direto para a localidade. Saiu uma equipe daqui da Politec para coletar material de DNA de familiares em Almeri, Porto de Mós e naquelas redondezas ali na margem do rio, porque as pessoas não tinham condições de vir para cá, para não ter problema na hora da entrega dos corpos. E o que está sendo feito pela segurança da navegação? Qual a realidade hoje? Então você investigar e ver o nível de segurança da companhia, eu acho que é o mais certo a se fazer. E pesquisar sempre, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente ou com um familiar da gente. Isso aqui tava até aqui de cargo, não dava pro cara entrar pra cá. Pega, bicho, vou te falar a verdade, o destino desse navio aqui era fundamento. O que esses caras fizeram aqui foi absurdo, viu? É de vital importância que a embarcação apresente, entre outros documentos, carteira de habilitação náutica, certificado de segurança, registro de propriedade no Tribunal Marítimo, licença para navegar no trajeto. A embarcação precisa estar em perfeita regularidade fiscal e jurídica e só pode operar com autorização da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Passados mais de 5 anos, o processo relacionado ao naufrágio do navio Ana Caroline III ainda não foi concluído. A Justiça Federal decidiu que não é de sua competência julgar o caso, que passou para a esfera da Justiça Estadual. Os parentes das vítimas cobram empenho e comprometimento das autoridades responsáveis. Foi gravado de uma forma muito forte na mente. Éramos 18. 4 se salvaram, 14 morreram, 11 a gente resgatou lá os corpos dos nossos amigos. Além, por exemplo, desse trabalho in loco que a gente fez, a gente cobriu velórios aqui, né? A gente percebe a emoção das pessoas e se emociona também. O sentimento de perda das pessoas que se foram é uma mistura de sentimentos de revolta, não dão uma justificativa plausível pra gente. Já foi tudo feito o inquérito, fechado o inquérito com a situação todinha, colocado a situação de quem são os culpados dessa situação. E fica essa demora da justiça para com quem se foi, para com quem se perdeu. A tripulação foi covarde. A tripulação, ela sabia que o navio ia afundar. Quando o barco atracou neles para abastecer, a tripulação toda passou para dentro do barco, mas eles não são sobreviventes. Sobreviventes somos nós, que afundamos com o navio, que lutamos, nadamos com todas as forças para sobreviver. Vai passando o tempo e a gente não tem uma resposta de ninguém. A Justiça Federal diz que é competência da Justiça Estadual, a Justiça Estadual diz que é competência da Justiça Federal. A gente não sabe mais para quem recorrer. A demora é muito grande, então isso aí é uma revolta que dá. Se passaram 5 anos, ficou na mão da Justiça Federal e não andou. O que se pode fazer? Mas que dê uma justificativa para as famílias dessas pessoas. E nisso fica essa situação de impunidade. Eu aqui receber uma pessoa de 90 e poucos anos para me entregar em mãos de uma família lá do outro lado, lá, recebe essa pessoa morta. Que responsabilidade esse comandante tem? Não tem responsabilidade nenhuma com a vida de ninguém. Ele quer saber da dele, quer saber do lucro dele. É isso que eles querem saber. E com isso, como já está tudo provado na situação desse inquérito, eu fico me perguntando por que a justiça não está fazendo nada.
É isso que eu me pergunto. Quem foi culpado e hoje está solto, qual é a lei para eles? Não tem punição. O navio já está navegando com outro nome para outro estado. Eu achava que eles tinham que ser mais prudentes em relação aos culpados. Punir mesmo para eles sentirem na carne, ir preso, era essa a minha vontade, pelo crime que eles cometeram. Eu saí, mas um pedaço meu ficou. Dizer que a dor com o tempo cicatriza, passa, mas não passa. E não tem um dia que eu não pense neles e um dia que eu não pense na tragédia. Ele fica ali, guardada no coração, e quando tu começa a mexer, aí começa a aflorar tudo de novo. Por que essa demora? Uma só tragédia que acabou culminando com a morte de 42 pessoas que eles disseram lá, mas já tem 2 crianças sumidas, a gente não pode dizer que estão mortas. E a gente pede resposta e acaba não tendo. Eu peço que eles tenham mais empatia pelos que se foram e pelos que estão vivendo constantemente essa dor e que futuramente não venham mais fazer vítimas. Que a lei seja feita de forma justa para que futuramente não aconteça mais esse tipo de tragédia. Viajar pelos rios é mais do que se deslocar, é seguir o curso da vida. Cada embarque é também uma escolha entre o cuidado e o descuidado, entre o retorno e a saudade. Porque toda travessia começa quando respeitamos o rio e a nós mesmos. O que decidimos hoje determina se haverá outro amanhecer na próxima margem. A maioria das embarcações do estado aqui que navegam, elas passam por uma vistoria da Marinha, né? E fica com acesso para todo mundo, você pode verificar a embarcação. Você conhece no seu olhar quando um barco ou um navio está superlotado. Para a sobrecarga, toda embarcação ela tem uma marcação dos 2 lados, e se essa marcação, a água estiver acima dela, significa que está em sobrecarga. No caso da Ana Carolina, tinha vídeos que mostravam que a água estava acima dessa marcação, muito acima. É uma indicação para quem vai viajar, verifica se tem colete, verifica se está superlotada a embarcação, verifica se a água está acima dessa marcação lateral que tem do lado da embarcação. Se tiver alguém da Marinha, converse com alguém da Marinha que esteja presente lá para perguntar. A maioria dos acidentes acontece por sobrecarga ou de passageiro ou da carga mesmo que a embarcação transporta. Infelizmente, a questão da segurança na nossa área ribeirinha ela não é tão vantajosa como outras áreas, né, que a gente pode dizer do país. A segurança ela vem a ser tudo nessa questão da parte aquática. Os mergulhadores que estão aqui, o Corpo de Bombeiros, sempre alertam para o uso dos coletes salva-vidas, para a responsabilidade também com os embarcados, as pessoas que vão fazer o uso aí do rio para fazer o transporte para algum lugar do interior do estado, vias fluviais. Primeira coisa é procedimento de segurança, colete, salva-vida principalmente. Se aconteceu o naufrágio, como é que você vai sair dali? Tem que visualizar as vias de saída. Mas diante dessas coisas que ocorrem, eu acho que é muito importante a gente logo assim que entrar, visualizar onde ficam os coletes salva-vidas, perguntar sobre a utilização desses coletes para as pessoas da tripulação, também acompanhar a lotação, que ela vem descrita, né? E tentar se informar com alguém da tripulação também se aquilo está sendo cumprido. Percebendo visualmente algum perigo, alguma superlotação, ter o dever de informar a tripulação sobre aquilo para ver se eles tomam alguma atitude, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. É prestar mais atenção nessas viagens. Se possível, já deita de colete. Se não, já deixa o colete ali, já bem à vista, bem próximo. Ou então já deita com ele ali. Procura janelas de saídas. Se você acha que está muito cheio, não vá. Vá numa outra embarcação, vá no outro dia. E às vezes naquele dia que a gente insistiu, é o dia que acontece o sinistro. E eu espero que as outras pessoas que também são donas de embarcação, que elas vejam o que aconteceu. Bom, depois do desastre do Ana Carolina, nós tivemos uma reunião aqui no Corpo de Bombeiros a respeito disso de modernizar nossos materiais e trazer também mais segurança para os mergulhadores. O mergulho, no caso, com as full faces, que são as máscaras que acoplam todo o rosto, também já ajudou nessa parte da gente estar em contato direto com esses materiais biológicos. Nos foi adquirido um compressor, que é autônomo, onde te dá uma autonomia maior para ficar lá embaixo. Ainda assim, nós continuamos fazendo o nosso mergulho no tato. A principal forma de nós encontrarmos e ter êxito na
nossa missão é quando a gente é repassado para a gente, uma vítima já se afogou. Fazemos nossas táticas de mergulho para fazer justamente, né, as varreduras e nós conseguimos encontrar. A gente tem trabalhado muito para preparar a equipe, a gente tem colocado os peritos para treinar em outros estados, para trazer essa experiência para cá, para o Amapá. Hoje, as forças de segurança do Amapá, nós podemos dizer que trabalham de forma integrada com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com os bombeiros, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a própria ABIN, que está aqui instalada no estado, em prol de uma segurança melhor. É isso que o perito precisa para oferecer um trabalho de qualidade. E foi a resposta que a gente deu no caso do Ana Caroline, o laudo muito bem embasado, muito bem escrito, que até hoje está sendo usado na justiça para dar a verdadeira causa daquele acidente lá. O rio segue adiante, como o tempo, como a vida. E nele ficam as histórias de quem partiu e as lições de quem ficou. Que cada viagem seja lembrada pelo reencontro no destino e não pela ausência no caminho. Que a navegação na Amazônia continue sendo um símbolo de esperança e que cada margem alcançada seja prova de que o cuidado também salva vidas.